Eu não tinha na minha família ninguém que fosse cientista. Na verdade, no segundo grau, perto de pensar em escolher alguma coisa de vestibular e tudo, eu peguei o guia de estudante e fui olhando profissão por profissão. Primeiro eu tirei as que eu não faria de jeito nenhum, deixei algumas e depois eu fui buscando. Uma das que me chamaram bastante atenção foi a de química, porque era uma ciência central, pegava desde biologia e matemática até outras ciências também, e me agradou muito o estilo. Eu tive um professor que também acabou me estimulando muito, né? Apesar dele ser simplesmente um professor de química, ele não era um mestre nem um doutor, mas assim, a maneira que ele explicava e a maneira que ele falava fez assim uma certa tendência para a química, né? Eu sou do interior de Minas, então de qualquer maneira, eu teria que sair da minha cidade. Eu olhei as universidades todas próximas e da área de química, o que mais me agradou foi química industrial. E naquela época, a química industrial tinha em Niterói, em Campinas e uma faculdade do Nordeste. Nordeste muito longe, Campinas o acesso era mais difícil e eu tinha parente no Rio que talvez facilitasse a minha fixação. Então eu acabei escolhendo a Universidade Federal Fluminense. Bom, na Fluminense, depois do primeiro ano, eu comecei a entrar em programas de monitoria e quando tinha uma bolsa de iniciação científica, a gente se candidatava, né? Era como funcionava naquela época. Às vezes você tinha mais bolsa do que aluno, às vezes você tinha menos bolsa do que aluno, dependendo da área. Eu comecei a fazer um estágio no Instituto Nacional de Tecnologia, eu fui bolsista do CNPq, depois eu fui bolsista da FAPERJ, no próprio INT de novo, e então eu terminei a graduação e eu acabei me matriculando no mestrado de Química Analítica na PUC. E foi ali que efetivamente assim, a parte da ciência deslanchou, porque você começa a ficar envolvido com projetos de pesquisa, você começa a conversar com gente de fora, porque saiu daquela formação acadêmica básica, né? E eu comecei a ter mais acesso aos cursos de pós-graduação de outras áreas, a parte da interdisciplinaridade na área de química, porque eu sempre fui para a parte de análise ambiental. Então era química analítica, análise ambiental, instrumentação, e eu lembro que eu fiz o mestrado na PUC e quando eu estava quase terminando, abri um concurso para a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Na época eu não sabia aonde eu iria, então era só um concurso para a CENEM e eles precisavam de químico. Então eu fiz o concurso, passei no concurso e fui alocado dentro da CENEM para trabalhar no IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria. O que a gente procurou responder na tese foi o seguinte: a qual taxa ou qual dose de radiação a população brasileira está exposta. Nós temos no território nacional vários pontos que são conhecidos como anomalias radioativas. Por algum motivo, da mesma maneira que você tem mina de ouro num local, em alguns locais, por conta de condições geológicas e formação ao longo do tempo, intemperismo, você pode ter algumas concentrações de material radioativo. Em algumas delas, por exemplo, são conhecidas, você tem a cidade de Poços de Caldas, onde inclusive foi a primeira mina de urânio do Brasil. Você tem a cidade de Araxá, que tem águas termais, tem as termas do Barreiro e também tem uma certa quantidade de material radioativo. Você tem as praias de areias monazíticas na costa do Espírito Santo, são conhecidas as praias de Areia Negra lá em Guarapari. Então essas áreas são conhecidas como anomalias. Essas anomalias têm uma quantidade de radiação muito maior do que o normal. Então a pergunta era: a qual radiação a população brasileira está exposta? Porque normalmente quando você fala de radiação, a pessoa pensa logo em câncer, ficar doente, morrer, cai cabelo. A televisão com os filmes de ficção científica colocou o Incrível Hulk, a pessoa ficar verde, voar, ficar invisível, ter poderes, Homem-Aranha, Godzilla. Então tudo isso era o que a radiação aparentava ser para a população normal. E a pergunta sempre é: isso é radiação, vai me fazer mal, eu vou ter câncer. Então a gente decidiu fazer um levantamento em escala nacional, principalmente das áreas que ainda não tinham sido cobertas. Recentemente teve o acidente em Fukushima e lá houve contaminação ambiental, porque parte do material do reator, do núcleo do reator, dispersou na atmosfera e chegou a contaminar solo. Então eles tinham um problema que era o seguinte: tá, eu preciso limpar agora, até que ponto eu limpo? Porque eu não sei qual que era a radioatividade antes.
Então o Japão agora está fazendo todo um sistema de medida do território japonês para saber qual a taxa de dose original, qual a quantidade de material radioativo original. Então o que a gente conseguiu fazer foi ter informação da taxa de dose dessas regiões, Angra dos Reis, Abadia de Goiás, onde tem um repositório, a cidade de Brasília. Então nós temos um mapa radiológico da cidade de Brasília, muita região próxima à minha cidade natal, porque eu conhecia e podia fazer as medidas praticamente sozinho. Para escolher a química, né, como eu disse antes, eu tive uma certa influência do meu professor no segundo grau. Depois quando eu entrei na faculdade, alguns professores da parte de química geral e química analítica. Dentro do mestrado, eu tive a minha orientadora e o meu co-orientador, que também foram pessoas assim que sempre me apoiaram, e era até um orgulho fazer o trabalho com eles, né? Mais tarde, dentro do trabalho, né, porque eu terminei o mestrado e eu comecei a trabalhar na CENEM, eu tive algumas pessoas lá dentro que me mostraram assim, como é que era importante o trabalho. Naquele momento, não existia, eu já tenho 23 anos que eu estou trabalhando na CENEM, né? Há uns 20 anos atrás, por exemplo, a pessoa não precisava apresentar a titulação igual tem hoje, né? Então eu tive muitos colegas que eram graduados, não tinham nem mestrado, mas assim eu via a competência e a capacidade daquela pessoa. A pessoa fazia pesquisa, fazia um trabalho científico, mas ela me mostrava assim que não era necessário ter um título de mestre ou doutor. Às vezes as pessoas mais, digamos, mais produtivas acabavam sendo as pessoas menos graduadas nesse ranking, né? Olha, de uma maneira geral, a gente sempre tem aquela parte, né? Você tem a ciência básica propriamente dita, então muitas vezes um pesquisador da química, da matemática ou da biologia, quando está fazendo algum trabalho, as pessoas assim, mas você está estudando um insetozinho, você está procurando resolver uma equação ou você está estudando um produto químico, mas para quê? Porque a ciência básica ela te dá o suporte para você vir com a ciência aplicada. Eu considero que eu já fiz ciência básica no passado e hoje eu estou fazendo uma ciência aplicada, ou seja, eu preciso de uma resposta e na verdade, quem precisa da resposta é a sociedade. Então eu uso os conhecimentos de ciência básica que eu adquiri, mais o treinamento com uma pesquisa através do mestrado, da especialização e do doutorado, e eu tento responder essa pergunta. E muitas vezes a ciência já responde perguntas que ainda não foram feitas, né? Então, por exemplo, na nossa área nuclear, vamos dizer assim, coisas que eu descobri, não é o que eu faço, né? Existe um centro no nosso instituto, na nossa comissão, que ele trabalha com irradiação de sangue. Então ele irradia o sangue para o paciente que vai fazer um transplante receber esse sangue para minimizar as rejeições a um órgão externo transplantado, né? Então você, de uma maneira proposital, você meio que diminui a capacidade de defesa do sangue da pessoa para o corpo ter condição de absorver esse órgão. Então, quer dizer, isso é uma aplicação direta da energia nuclear. A dica que eu dou é o seguinte, né? Primeiro, existem várias oportunidades quando a pessoa entra numa universidade de começar com iniciação científica, com monitoria. Esses programas ainda existem nas universidades. As bolsas estão sendo meio que reduzidas, mas as agências estaduais de fomento, tipo FAPESP, FAPERJ, FAPEMIG, elas financiam, tem um número de bolsas. E o que eu vejo mais é assim, qual o curso? Eu falo assim, olha, na nossa área não tem, porque, por exemplo, quando eu estou no stand, né? Eu sou químico, fulano é físico, o outro é biólogo, o outro é engenheiro, o outro é médico, o outro é farmacêutico, porque é uma área multidisciplinar. Você pode trabalhar em várias linhas de pesquisa diferentes, mas a pessoa tem que ter gosto por leitura, a pessoa tem que ter gosto por novidade, não pode ter medo do trabalho e tem que se sujeitar a passar perrengue, porque
o estudante hoje, o profissional da área científica no Brasil, ele passa perrengue. Não importa o nível que ele tenha, se ele é um pesquisador classe A do CNPq, ele vai estar sempre brigando com verba, brigando com bolsa para o aluno, para participar num congresso.